Olá, pessoal, tudo bem? Essa é uma aula onde eu vou tratar do comportamento do consumidor, iniciando por sua definição e, posteriormente, abordando qual é o processo geral para você entender e criar mecanismos para influenciar o consumidor naquela direção desejada para a estratégia da sua empresa. E o que é o comportamento do consumidor? Podemos entender o comportamento do consumidor como um estudo de indivíduos, grupos e organizações e a forma como esses irão selecionar, adquirir, usar e descartar diferentes propostas de valor, visando solucionar seus problemas ou atender necessidades e desejos. Observe que quando a gente fala o conceito de estudo, nós não estamos dizendo que necessariamente nós teremos somente o âmbito científico do estudo do comportamento do consumidor, mas sim também o estudo do ponto de vista prático. Esse é um ponto muito importante, porque dentro da academia, especificamente, mas de maneira mais específica, dentro da área de marketing, o comportamento consumidor acaba sendo um dos temas de maior destaque e a maior parte dos estudos envolvem algum tipo de análise do consumidor. E a razão que isso existe, né, do ponto de vista do consumidor, é porque o comportamento consumidor está no centro do conceito de marketing. Se você deseja realizar as trocas sociais e facilitar esses processos de troca social, você precisa entender como as pessoas tomam decisões, como elas geram preferências, para depois você direcionar sua estratégia para atender aquele resultado. Então, do ponto de vista acadêmico, é notório a importância de se entender o comportamento do consumidor para se entender as demais estratégias de marketing. E mais do que isso, do ponto de vista prático, esse estudo também é fundamental, porque se um profissional não entende o que o consumidor quer, como ele toma decisões, o que ele deseja, também ele não vai criar estratégias efetivas. Ou seja, do ponto de vista prático, o comportamento do consumidor ele é extremamente relevante e também do ponto de vista acadêmico e científico. Então, o comportamento do consumidor acaba sendo um dos temas centrais e talvez o ponto de partida de qualquer estratégia de marketing. Sem entender o comportamento do consumidor, você não consegue propor teorias e modelos para identificar como se dá esse comportamento e tampouco você consegue criar estratégias efetivas. E para entender o comportamento do consumidor, seja do ponto de vista científico ou profissional, é importante ter um modelo que vai determinar quais são as etapas e processos que passam o consumidor até que ele adote um comportamento esperado pela empresa. Esse modelo apresentado é um resumo do famoso modelo Howard-Chat, que é um modelo que explica ou tenta determinar a estrutura, o funcionamento do comportamento do consumidor até ele realizar determinados tipos de decisão. Esse modelo ele inicia com um conjunto de influências que são externas ao consumidor, que são aqueles estímulos que podem ser vindos das ações de marketing e também outros estímulos do ambiente. Então, a campanha que você faz, né, a forma que você comunica o produto, o produto que você está oferecendo em si, a forma como esse produto ele é distribuído e entrega ao consumidor, o seu preço, juntamente com alguns fatores ambientais, como elementos econômicos, tecnológicos, políticos ou culturais, eles vão ser apreendidos pelo consumidor a partir de dois conjuntos de variáveis. O primeiro tem a ver com os processos psicológicos que o consumidor ele vai internalizar até que ele comece a tomar as decisões. O segundo são as características individuais daquele consumidor que vão influenciar como esses processos serão desenvolvidos à luz dos estímulos que o consumidor está recebendo. Ou seja, de acordo com características individuais do consumidor, ele vai passar por um determinado processo, conjunto de processos psicológicos, e esses processos psicológicos irão desencadear um conjunto de decisões, que é o que a gente chama de processo de decisão de compra. Esse processo ele inicia com o reconhecimento do problema, em sequência o consumidor iria buscar informações sobre alternativas para solucionar aquele problema, depois ele vai criar critérios e avaliar as diferentes opções em um conjunto de alternativas existentes, depois ele vai tomar uma decisão de compra
e finalmente ele vai ter algum comportamento pós-compra. O que nós podemos observar é que todo esse processo de compra ele pode ser em diferentes níveis. Então as decisões podem estar relacionadas desde o produto que o consumidor vai comprar até a forma de pagamento. Então o que ele exemplifica aqui nessa parte é justamente que o processo de decisão de compra ele é multidimensional, ele vai ter vários tipos de decisão que vão passar por influências ambientais moderadas por características individuais desse consumidor, que passaram por uma série de processos psicológicos, levando a um conjunto de etapas de decisão. E essas decisões serão de diferentes níveis. E quais são os principais fatores que influenciam o comportamento do consumidor? Os fatores de influência podem ser categorizados em 3 grandes grupos. Primeiro, fatores culturais, fatores sociais e, finalmente, fatores pessoais. Os fatores culturais representam aqueles tipos de influência originadas da origem cultural, das crenças, dos valores que são compartilhados por um determinado grupo. E esses fatores culturais podem estar relacionados inicialmente à cultura, então aquele conjunto mais amplo de crenças e valores que são partilhados por uma grande parte daquele grupo social. O melhor exemplo que a gente tem aqui dos fatores culturais dentro do marketing é quando a gente pensa em estudos ou quando a gente pensa no marketing global ou no marketing internacional. Então, quando a gente vai mudar de um país para o outro, nossa empresa, a gente vai começar a vender nosso produto em outros países, a gente tem que identificar essas diferenças. Existem alguns modelos bem importantes sobre isso, notadamente o modelo Hofstede, que vai determinar algumas diferenças culturais e essas diferenças vão influenciar a forma como as pessoas pensam, como elas agem. E esses valores são relativamente aprendidos e compartilhados por um grande grupo social. Além só da cultura em si, nós temos que entender se existe algum tipo de subcultura. O que é a subcultura? Não entenda sub como algo inferior, mas sub como algo que está imerso. Então, uma subcultura é um grupo, basicamente, quando um grupo menor de pessoas compartilha um conjunto de crenças, valores, atitudes que está imerso num outro meio cultural, e essa subcultura, além disso, ela pode, ainda mais pensando do ponto de vista do consumidor, ela pode partilhar características com elementos que estão imersos em outras culturas. Imagine, por exemplo, uma pessoa, um emo, né? Então, se você pensa um emo, ele tem uma forma de vestir, ele tem uma forma de encarar a vida, forma de se maquiar, por exemplo, corte de cabelo. Tudo isso está representando uma série de valores, crenças e que se traduzem em comportamentos. E um emo no Brasil, por exemplo, que está imerso na cultura, em alguns traços que podem ser relativamente homogêneos da cultura brasileira, um emo brasileiro vai ter muitas características em comum com um emo nos Estados Unidos, com um emo na Europa, um emo japonês. Eles vão se vestir muito parecido, vão pensar, vão ouvir as mesmas músicas. Então, a subcultura dentro do marketing é muito analisada na perspectiva dos nichos de mercado. Normalmente, os membros dessas subculturas, por exemplo, um outro membro, aquele pessoal que gosta de pegar a moto no final de semana, né? Então, que vira lá o escapismo, por exemplo. Então, esse tipo de comportamento, ele pode representar um nicho de mercado, ou seja, um segmento restrito, menor, mas que normalmente ele tem poucos concorrentes atuando nesse segmento e que podem ser oportunidades interessantes de mercado. Além disso, na subcultura, a gente pode pensar no caso brasileiro, as próprias diferenças regionais, como alguns autores, né, apontam aí que no Brasil a gente tem, na verdade, várias culturas, né? Então, da Mata, que é o mais famoso autor nessa linha de cultura brasileira, ele aponta que no Brasil, na verdade, existem várias culturas, e essas culturas, na verdade, seriam subculturas, no sentido de que um determinado povo que reside numa região desenvolve um determinado conjunto de crenças que está imersa na cultura brasileira, mas ao mesmo tempo é distinta dela. E é bastante característica essa unidade cultural naquela região, naquele grupo social. As classes sociais também podem ser analisadas sob perspectiva cultural. Na perspectiva clássica sociológica, a classe social vai muito além do quanto você ganha por mês, qual é o seu status socioeconômico, mas sim um conjunto de valores, crenças
e perspectivas que são compartilhadas por membros daquela classe. Por isso que muitas vezes, quando a gente analisa a classe social do ponto de vista de Martin, trazendo a sua origem sociológica, nós podemos entender esse elemento como um elemento cultural também. Nos fatores sociais, nós temos 3 grandes variáveis. O mais importante, mais amplo, grupos de referência, a família também e os papéis e status, né? Então, do ponto de vista de Martin, o que seriam os grupos de referência? Seriam aqueles grupos de pessoas que você convive ou que você tem contato direto ou indireto e que eles podem servir como guias de comportamento para o indivíduo, seja no sentido de endossar ou de gerar uma repulsa naquele comportamento. Então, quais são os grupos de referência e quais são as suas aplicações em Martin? Primeiro, nós temos os grupos de afinidade. Então, os grupos de afinidade primários são aqueles que você convive no dia a dia, né? Tá lá no seu trabalho, por exemplo, na escola, na faculdade. E os grupos secundários, eles são aqueles que você convive de maneira mais esporádica. Por exemplo, alguém que faz parte de um clube que você participa, que você vai no final de semana, ou uma igreja que você vai uma vez por semana. Então, são grupos secundários. Observem que os grupos de afinidade, eles fazem parte de uma série de elementos, seja para definir uma proposta de valor de um produto, ou mesmo para a comunicação daquele produto. Então, alguns produtos, por exemplo, vão ser relacionados, imagina lá você interagindo com o seu colega de trabalho com um computador. Então, numa campanha publicitária voltada para esse produto, o grupo de afinidade primário ele vai ser importante, né? Então, ele vai acabar sendo destacado nesse relacionamento, se for um exemplo como esse, né? Já alguns produtos, por exemplo, a festa que você faz no final de semana, ele vai estar no grupo de secundário, está fazendo uma festa com os amigos, né? Então, o grupo de afinidade que vai ser apresentado não é aquele grupo que está presente no dia a dia do indivíduo. Além disso, nós temos os grupos aspiracionais. Então, o que é uma referência aspiracional? É um grupo ou um determinado conjunto de pessoas que eu não pertenço àquele grupo, mas ao mesmo tempo eu tenho intenção, eu gostaria, eu tenho desejo de pertencer àquele grupo. Nesse caso, os grupos aspiracionais podem ser pessoas que fazem parte do seu convívio direto ou indireto, mas que você não pertence àquele grupo. Então você tem um colega, por exemplo, que ele tem muito dinheiro, que vai para as baladas muito bacanas, que você não vai. Então esse é um exemplo e você quer ir, por exemplo. Então isso seria um grupo aspiracional. Muitos produtos relacionados a status, ao luxo, usam esse aspecto aspiracional para passar uma mensagem por exemplo, se você consumir um determinado produto, você pode pertencer a esse grupo que você gostaria de fazer parte. E aqui, lembrando aqui que o grupo aspiracional, ele é um grupo em que você, apesar de não estar naquele meio, você poderia fazer aquele meio. Ele está até ao seu alcance. Até eu vou fazer uma ponte para mostrar a diferença com os líderes de opinião, ou as celebridades, né, ou os influenciadores que estariam nesse grupo. Então, os líderes de opinião são essas representações que acabam virando uma referência muito ampla para um grande número de pessoas, e esse grande número de pessoas acaba sendo influenciada por essas celebridades, né? Qual que é a grande diferença do líder de opinião para um grupo aspiracional? O líder de opinião, tipicamente, você não tem contato direto e dificilmente você tem como pertencer àquele grupo. Então, as pessoas normalmente é praticamente impossível alguém chegar e ter uma relação direta com o Cristiano Ronaldo, por exemplo. Então, esses grupos, eles formam opinião para um grande número de pessoas e eles ditam normas e formas de pensar e normas de comportamento e, ao mesmo tempo, eles têm uma distância física e social daqueles membros onde ele gera a influência. Enquanto no grupo aspiracional existe uma influência, uma relação direta. Você consegue conversar com a pessoa, só que você não vai viajar com ela para a Europa. Então essa que é a grande diferença do grupo aspiracional para o líder de opinião. Ainda no líder de opinião, a gente vê o impacto que os influenciadores, por exemplo, na era digital, têm no comportamento das pessoas. Então é notório que as empresas têm buscado esses líderes para promover mensagens que se associem a um determinado estilo de vida ou comportamento àqueles produtos que ela oferece.
E o que seriam os grupos dissociativos? São aqueles grupos que os indivíduos têm repulsa. Então, quando a pessoa não gosta de um determinado grupo, então, muitas vezes utiliza-se o conhecimento desses grupos dissociativos para, por exemplo, desincentivar comportamentos nocivos. Então, por exemplo, imagine que as pessoas, que você queira passar uma mensagem, e aí você apresenta uma pessoa que é machista, por exemplo, na campanha, né? E aí você mostra que essa pessoa que é machista está fazendo um comportamento, outro comportamento que você quer desincentivar. Então, quando você apresenta um grupo dissociativo numa campanha, por exemplo, ligando a um comportamento que você quer reduzir, você gera uma resposta favorável para o seu produto, porque você associa algo que é negativo a algo que as pessoas já acreditam ser negativo. Então, com isso, você consegue gerar uma redução, normalmente, comportamental nesse aspecto. Além disso, a família é um elemento muito importante, né? Então, muitos produtos são, você vê as propagandas lá, a família sentada na mesa, tomando café da manhã, a margarina. Então, esse tipo de uso da família como uma forma de criar um vínculo emocional com o produto é muito comum. E isso pode ser tanto a família de pai e mãe, né? Então, normalmente, quando nós estamos querendo fazer uma influência ali para quando o filho ele tem uma relação direta e ainda uma grande subordinação em relação ou depende dos pais para viver, né? Então usa-se muito esse papel do pai e da mãe e aí coloca lá o filho adquirindo um produto ou usando algo que tem a ver com essa hierarquia ou esse padrão que vem dos pais. Ou então você pode também ter a família de procriação, que é já quando, imagina você tem uma campanha lá para um carro novo e aí você mostra a família, o pai e a mãe tomando decisão do carro, e esse carro é uma decisão que vai ser para a família como um todo. Então, nesse caso, a família de procriação, né, e que até procriação fica um termo um pouco restrito na atualidade, porque você pode ter famílias que não têm procriação, não têm necessidade de ter filhos, pai e mãe, pode ser dois pais, duas mães, enfim. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que essa família que dois adultos se unem no sentido de viver juntos e compartilhar sua vida, ela também é um padrão de comportamento para outros tipos de produto. Então, por exemplo, campanhas de Dia dos Pais e da Mãe vão focar mais na família de orientação. Na família de procriação, normalmente é quando você tem uma decisão que vai afetar, por exemplo, a família como um todo. E também nós temos que entender do aspecto social que os indivíduos eles mudam seus papéis ao longo da vida, né, ao longo no seu cotidiano. Então, alguém pode ser um empresário muito bem sucedido, sério, durante a semana, e final de semana ele mostra as tatuagens, pega a sua moto e vai lá andar com o pessoal como se fosse o maníaco da motocicleta, né, brincando nesse aspecto, mas basicamente uma ideia de você ter um papel que é totalmente diferente naquele momento. Então, a ideia de papéis de status é usar essas mudanças que nós temos comportamentais ao longo da vida no nosso dia a dia, normalmente quando você sai, né, do papel profissional para o lazer, e usar isso como uma forma de gerar um vínculo com aquela sua estratégia. Então, muitos produtos que estão relacionados para aventura, por exemplo, utilizam isso, né? Colocam lá o profissional sério, etc., e depois ele vai lá, vai curtir a vida, vai surfar. Então, isso ele mostra o contraste e esse uso dos papéis consegue trazer uma associação que foge, mostrando justamente essa dissociação entre o cotidiano, que às vezes é meio não tão animado, com algo que é mais prazeroso para os indivíduos. E, finalmente, nós temos os fatores pessoais. Dentro dos fatores pessoais, nós temos a idade e o ciclo de vida. Então, a idade, basicamente, nós sabemos que nossos comportamentos mudam ao longo da vida. E também, a ideia de ciclo de vida é a ideia de que as pessoas, ao longo da vida, vão passando por alguns estágios. Até uns livros mais antigos de Martin, nem tão antigos assim, colocam lá que a pessoa ela passa primeiro por um estágio onde ela mora com os pais, aí depois ela vai morar sozinha, depois ela vai casar, depois ter filhos, depois esses filhos crescem, depois um dos cônjuges morre e aí ele fica sozinho, enfim, tem vários estágios, né, que eles vão definindo. Isso era muito usado para fins de segmentação de mercado no passado. Atualmente, com a emergência de novos formatos de família, os jovens de 60 anos, né, que estão curtindo a vida como solteiros aos 60 anos,
as pessoas que se casam aos 20 têm mais responsabilidade, às vezes, do que alguém tem mais seriedade com a vida do que alguém mais velho, por exemplo, mostram como essa aplicação da segmentação tem caído à medida que as pessoas têm mais liberdade para definir diferentes jornadas na sua vida, né? A ocupação também é uma variável muito importante. Podemos pegar, por exemplo, né, existem produtos específicos que são relacionados por um determinado produto. Então, o clube lá que é só para médicos. Então, um exemplo típico de como o conhecimento da ocupação pode gerar uma proposta de valor única para um determinado tipo de perfil ocupacional. Além disso, o entendimento da personalidade e autoimagem. Então, a personalidade são aquele conjunto de traços que eles são relativamente duradouros, normalmente aprendidos ali na infância e até com uma certa origem genética e que podem ser, de certa forma, moldados ao longo do tempo, mas eles são muito mais perenes e ditam muito as nossas decisões ao longo da vida. Dentro do marketing, a ideia de personalidade tem sido, no passado, tiveram alguns estudos que mostraram que a personalidade não explicava muito nossos comportamentos de compra. Mais recentemente, alguns estudos mostraram que não é bem assim. Se você fizer um estudo com um arcabouço conceitual correto, você consegue prever o comportamento do consumidor, mas a personalidade não é tão estudada assim. Estuda-se mais a personalidade da marca, então a influência que uma afinidade entre o perfil da personalidade do indivíduo com a projeção da personalidade de uma marca, o quanto isso gera uma sinergia entre o indivíduo e aquela marca. E também a autoimagem, que é a ideia de como você se percebe, seja da forma ideal, ou como você percebe em termos, como você gostaria de ser, por exemplo, ou como você realmente se percebe, acredita que você é, né? Então isso costuma influenciar bastante o comportamento. E também nós temos os valores e estilos de vida. Então, no caso, os valores e estilos de vida, os valores são aqueles fatores importantes que a gente toma como prioridade na nossa vida. Então, algumas pessoas valorizam mais o trabalho, outros valorizam a família, outros valorizam relações sociais, outros valorizam o status. Então, esses são os valores. Existem alguns modelos famosos, como o modelo Rorschach, né, e o modelo Valls, para a gente analisar valores. E o estilo de vida é aquele conjunto de comportamentos e ações que nós temos ao longo da nossa vida e como eles também podem gerar, por exemplo, comportamentos, direcionamentos de como as pessoas se comportam no produto. Então, por exemplo, um estilo de vida pode ser alguém que gosta de fazer esporte. Então, as empresas utilizam esse conhecimento do estilo de vida para identificar esse público e criar, por exemplo, produtos específicos para esse mercado. Chegamos ao fim dessa aula, que é uma introdução sobre os fatores que influenciam o comportamento do consumidor. Na próxima aula, veremos como esses fatores determinam processos psicológicos que levam o consumidor a pensar, agir e, finalmente, tomar decisões. Muito obrigado, pessoal. Tchau!